Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A quarta rodada do torneio de candidatos, meus amigos, o torneio está incrível. A gente vai ver as partidas que aconteceram aqui nessa rodada, que ainda está no primeiro quarto aqui do torneio. Lembrando que são 8 jogadores, todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes, portanto são quantas rodadas? Isso mesmo, 14, né? Como é que é 14, Rafa? 8 rodadas, todo mundo joga 2, é 16? Não, pense assim, são 8 jogadores, não são? Se ponha no lugar de um deles, só um. Quantos adversários você tem? 7, né? Então você vai jogar 7 vezes. Quantas vezes? 2. Aí sim, 7 vezes 2, 14. Tem uma pegadinha aí, né? Mas é isso mesmo, meus amigos. E antes de mostrar as partidas, só aqui dando a dica pra vocês, camisetas da Insider Store, tá bom? São camisetas com tecnologia, o básico com tecnologia, ultra confortáveis, ultra duráveis, não precisa passar, você fica cheiroso, é verdade, não dá. Ela tem a tecnologia antibacteriana, anti-odor, você não fica suado, é verdade mesmo. Pessoal, acha que é brincadeira, é tudo verdade, essa tecnologia é incrível. As camisetas promovem a rápida evaporação do seu suor. Então, de fato, né, a turma sabe que eu gosto de tecnologia e até mesmo nas roupas que uso. E a boa notícia é que pra galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto utilizando o cupom que tá aqui no vídeo, o link que tá aqui na descrição também. Então aproveita aí e também adquira os produtos da Insider, garantindo aí o belo desconto aqui do canal, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas partidas do torneio de candidatos quarta rodada. A gente tem aqui Hikaru Nakamura, Ricardinho, contra o menino Praggnanandhaa. Aqui tá todo mundo aplaudindo, né? O moleque tá jogando demais. Será que o Nakamura já se recompôs depois de uma derrota na segunda rodada? Depois empatou contra o Abasov na terceira rodada, né? Vamos ver como é que vai ser aqui agora. Temos peão do rei, foi jogado. Temos uma abertura Rui Lopes. Praggnanandhaa ataca o bispo sai, cavalo vem para F6. D3, Nakamura protege o peão. Ele não quer entrar nas linhas ardidas do Praggnanandhaa, hein? Aqui bispo C5, foi jogado o roque B5. Bispo atacado volta para B3 e agora H6 jogado aqui pelo Pragna. Nakamura joga um A4, temos torre na coluna B, bispo em E3 temos trocas, bispo toma peão, toma e D6 jogado pelo Pragna, protegendo o peão central, dando a liberdade para o cavalo perseguir o bispo ou ir para outro lugar e também preparando para tirar o bispo. Temos trocas, peão toma, dama vem para casa de 1. Muito comum quando você tem esse peão aqui. Esse peão aqui enfraquecido em E3, passa a dama para E1 e também essa manobra permite levar a dama para a ala do rei se for necessário. Roque foi jogado em H3, mas aqui sim evitou mesmo os ataques para cima do peão, né? Praggnanandhaa segue manobrando o cavalo, sai da frente do peão central. Cavalo C3 desenvolve bispo em E6, propõe trocas. Cavalo D2 segue protegendo aqui o bispo Hikaru Nakamura. Dama vem para D7 e finaliza a abertura. Praggnanandhaa conectando as torres. E aqui cavalo vem para casa de E2. Torre na coluna A, disputando a coluna aberta. Bispo toma, peão toma, jogada aqui pelo Pragna. Abrindo também a coluna F, dando suporte aqui para casas centrais. As torres estão se encarando. Torre toma e agora cavalo G3 foi jogado. Graças a esse peão, esse cavalo não tem a casa de F5, a turma sabe o que faz. Cavalo G6 e graças a esse peão, o Pragna também não tem a casa de F4. A partida tá bem equilibrada, tá quase simétrica. A partida seguiu com dama D1, agora pelo Naka, torre A2, dama B1 ataca a torre volta, a dama vem para D1, convidando a torre para voltar para 2, a dama ataca, a torre volta, dama D1, convidando para empate aqui, 3 repetições, empate, Hikaru Nakamura contra Ramesh Babu Praggnanandhaa, bom resultado pro Pragna. Hikaru Nakamura deu uma murchada, não deu não? Deu uma murchada aí no torneio depois da derrota dele, né? Eita, Hikaru Nakamura, o que aconteceu, meu amigo? Não sei se ele se recompõe mais nesse torneio, hein? Não sei se ele se recompõe mais. Bom, Fabiano Caruana contra Gukesh. Vamos dar uma olhada aqui. O Gukesh, o menino dinheiro, o garoto de 17 anos de idade, cuja barba é maior do que a sua. Fabiano Caruana abre aqui com o peão do rei. Temos aqui uma abertura italiana, Giocopiano. E se fosse a Vaishali, né, a jogadora lá do torneio de candidatas, rasgaria um B4 aqui o Gambito Evans, hein? Gambito Evans, hein? Mas agora, deixa eu fechar aqui o meu negócio de e-mail, pronto.
Como não é a Vaishali, a partida seguiu aqui com o Rock. Temos cavalo em F6, D3 protege o peão central D6, C3, A6. Todo mundo aqui, né? Dando uma rotinha de fuga aqui pro bispo. Aqui também dá pra guardar o bispo. A4 foi jogado, o bispo fica estocado em A7, como se joga modernamente. Caruana joga um H3 Rock, o cavalo vem pra D2, torre 8. B4 jogado pelo Caru, bispo em E6, bispo toma, torre toma, e aqui dama C2. Notem que até agora o Caruana tá só posicionando peça, ele não gastou um neurônio até agora na partida, né? Ele tá só jogando o seu livro de aberturas. O Gukesh já tá pensando um pouco mais, fez a volta aqui da torre para casa de E8, Caruana segue com o lance torre 1, H6 foi jogado, cavalo vem para F1, acho que aqui saiu da teoria já, os dois últimos lances do Caruana, ele pensou um pouco, né? 4 minutos nesse e mais um tantão aqui nesse outro, né? 16 minutos nesse outro. Então aqui acho que começou a pensar já o Caruana. D5 foi jogado pelo Gukesh atacando o peão central. Cavalo G3 faz a proteção. B5 ataca na ala da dama. O cavalo pula para casa de F5. Boa posicionamento aqui, bom ataque de Fabiano Caruana. Peão toma, cavalo vem para E7, combateu o poderoso cavalo de F5. Cavalo por E5 foi jogado pelo Caruana. Cavalo por F5, E por F5 e agora... O que é isso? Caruana tem um peão a mais? É isso mesmo? Gukesh segue com C5. O que o Gukesh tem em mente? Esse lance vale dizer que a torre está protegendo aqui o cavalo. C5 foi jogado, bispo F4, B por A4 e aqui, enfim... Talvez B por C5, talvez torre por A4, a posição já é rica. Fabiano Caruana preferiu jogar um cavalo C6, atacando a dama e o bispo. Dama veio para casa de D7, as torres estão se encarando. Torre toma, cavalo por bispo. E aqui, meus amigos, o menino Gukesh segue com C por B4. Joga demais esse garoto, joga demais. E o cavalo não tem volta, por isso que o Gukesh não tem pressa aqui, né? Aí você fala o seguinte, mas aqui poderia jogar um bispo aqui protegendo o cavalo e o Caruana teria uma peça a mais. No entanto, esses peões passados são muito perigosos. Legal que o Gukesh tá fazendo aqui, né? Muito legal que o Gukesh tá fazendo. Aí, além de tudo, atacaria o defensor do cavalo. O cavalo continua sem casa, né? Não vai dar boa isso aqui. Dama D2, por exemplo, poderia seguir com B2, né? Disparando o peão. E aqui sim, as pretas recuperam peça e deixam as brancas com uma posição estragada, né? Então uma bela sequência aqui do Gukesh, peão por Caruana, faz as contas e decide não segurar a rapadura aqui não. Gukesh segue com dama D4, o melhor lance da posição, e não dama por cavalo, que poderia ter um dama por A4 e o Caruana talvez tenha um final melhor aqui, com um peão a mais e uma boa posição. Por isso, o Gukesh segue com o fino dama D4 e de cá, essa dama ataca quase todo mundo aqui do tabuleiro. Meu pai, que dama é essa? Aqui o Fabiano Caruana faz uma boa proteção, defende bastante gente. E aqui, dama por A7, recupera material Gukesh. Que é isso, hein? Caruana segue com torre por A4. E qual que é a diferença? Não existe aquele ataque duplo mais no peão de A, né? Tudo bem, o Caruana segue com um peão a mais, mas agora Gukesh segue com dama em B7, dama vem para D2, cavalo bem colocado aqui em D5, bispo sai F6 e aqui bispo D6. Dama vem para C6, ataca o bispo, ataca a torre. Temos o lance torre em A5, jogado agora pelo Caruana, o bispo vai cair, no entanto, cai também aqui o cavalo. E aqui torre em E1 com cheque. Gukesh joga demais, checkmate, checkmate. Não é checkmate, aqui temos trocas. Dama por torre foi jogado, o único lance da posição. Dama toma e a gente tem esse final, Gukesh com um peão a menos. No entanto, é aquela história, né? Dama dá cheque até amanhã, né? Então aqui a gente vai vendo como é que jogam esse final. Agora, é claro, qualquer erro aqui vai jogar esse final contra o Caruana, né? É fácil falar dama dá muito cheque, né? Simplificar a posição dessa maneira. Vai jogar esse final contra Fabiano Caruana, o Robocop do xadrez, né? O Caruborg. Então é complicado, mas aqui o Gukesh realmente descobriu mesmo, ele realmente comprovou nossa tese de que dama dá muito cheque, né? Ele deu pelo menos aqui uns 40 cheques no Fabiano Caruana, ele vai dando cheque até amanhã,
E vai dando mais cheque ainda também. E depois mais cheque. E aqui então ambos os jogadores no lance 74 concordam no empate. Empatou porque não dá pra ganhar, né? Aqui realmente mesmo com um peão a mais não tem como forçar aí nada por conta dos infinitos cheques do Gukesh. É só o começo de cheque aqui. Ele guardou mais uns 200 no bolso. O Caruana, percebendo isso, aceitaram aí o empate. Mais um empate, então, portanto, 2 partidas, 2 empates nessa quarta rodada. Vamos ver o Abazov contra o Firuja. O Abazov não perde nunca. Rapaz, será que ele vai perder aqui do Firuja agora? Esse Abazov aí, vou te contar, viu? Olha o cara, e cada empate dele ele ganha 3.500 euros, vocês sabiam disso? É, esse torneio aqui é isso, meus amigos. Não é ruim empatar não, hein? 3.500 euros que hoje em dia vale quantos reais? 100 mil reais, por aí, né? Vamos lá então, Abazov abre aqui com D4, cavalo em F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, defesa Ninja. Dama vem para C2, D6, E3, temos o Rock, bispo vem para casa de D3, Firuja joga um ataque aqui no centro já com C5, peão toma, bispo toma, cavalo desenvolve em F3, D5 ataca o centro diretamente. Rock, peão toma, bispo toma, cavalo de bem D7 jogado pelo Firuja, B3. Protege o bispo, abre para o outro bispo jogar. A6, bispo D3, sempre com pressão em H7. B5 jogado pelo Firuja, ganhando espaço na ala da dama. Cavalo vem para E4, propõe trocas. Bispo B7, melhora a posição das peças. Cavalo por C5 foi jogado. O que está acontecendo aqui agora? Por que o Firuja jogou bispo B7, pendurou o bispo aqui? Pendurou. Vamos ver como é que segue então. Cavalo por C5, cavalo por C5. E agora, claro, bispo por B5, né? Rafa, não entendi. Volta. Não entendi nada. Por que não dama por cavalo, né? Dama por cavalo, tá caindo o bispo. Então, qual foi o pensamento do Abazov? Já que eu quero capturar esse cavalo e o meu bispo também vai cair, que ele leve um peão antes. Mas o Firuja tem tudo sob controle. Ele devolve na mesma moeda, com cavalo por B3, com o mesmo raciocínio. Já que eu vou capturar uma peça e meu cavalo vai cair, que eu leve um peão antes. Cavalo por B3 foi jogado, dama por B3, A por B5 jogado agora aqui pelo Alireza Firuja. E o Abazov vai pro lance torre D1. Rafa, por que ele não jogou dama toma, hein? Cuidado, tá percebendo alguma coisa aqui? Traça uma reta entre essas duas peças aqui. Agora põe o bispo na reta, né? Olha aí, aulas de geometria analítica aqui, hein? Aplicadas ao xadrez, né? Liga esse ponto com esse e agora põe o bispo ali. Então não pode capturar esse peão, por isso o torre D1 foi jogado pelo Abazov. Agora sim existe a ameaça de capturar o peão. Dama C7, o Firuja vai para provocação, hein? E agora, por que será que não pode capturar aqui o peão de B5? Aqui o Firuja preparou um bispo por F3, provavelmente, né? Com torre de F em B8, com bastante espaço aqui, mas nada claro aqui o que o Firuja quer fazer, né? Mas foi bem interessante aqui. Blefou aqui, né? O Abazov vai melhorar a posição do bispo. Temos agora aqui dama C5, jogado pelo Firuja, protege o peão. E aqui também seria possível danificar a estrutura de peões, mas o Firuja prefere levar a dama para o jogo. Temos bispo toma. Abazov troca o poderoso bispo pelo cavalo. O que o Abazov tem em mente? Segue com torre C1 atacando a dama. Dama em F5, protege o peão. Ataca em F3. Cavalo centraliza. Dama atacada vem para G5. E agora tá caindo o peão. Será que vale a pena capturar aqui o Abazov? Esse peão aqui não vai ser capturado nunca, né? Porque agora existe a ameaça de checkmate aqui. Dama pro G2, cuidado. Cuidado com ameaças de checkmate. Elas costumam ser fatais. A partida seguiu com o cavalo C6 agora pelo Abazov. Bloqueando agora o ataque. Firuja segue com torre A6. Pressionando aqui o cavalo. Se tirar o cavalo, leva mate. E agora, Abazov? Abazov só tem um lance nessa posição. Somente um. Abazov é o cara. Abazov é o cara. H4 aqui pra cima do Firuja. Desviando a defesa do peão. Sensacional. Dama atacada. Dama por H4 foi jogado. Dama por B5 protege o cavalo. Ataca o bispo, ataca a torre. Torre por A2 jogado pelo Firuja. Sacrificando o bispo. Prometendo checkmate em 2 lances. Por isso o bispo não pode ser capturado. E agora Abazov. Abazov tem sempre tudo sob controle. G3 atacando a dama e protegendo o mate. Firuja segue com bispo por C6, deixando a dama, mas atacando a dama do Abazov. O Abazov recupera material e a dama atacada vem para casa de H5. Abazov, você tem um peão a menos contra o Firuja. E ele diz, eu sei.
Eu sabia desde o princípio. Rei G2 foi jogado, torre B8, dama vem para F3, propõe trocas, dama G6, torre na coluna A, temos trocas. E é aquela história, né? Final mesmo com pior mais. Ó, a Bazov quer ganhar a dama do Firuja aqui, hein? Cuidado. Aqui dá pra cobrir. Então, torre F4 foi jogada, H5. Vamos ver aqui a técnica, né, dos jogadores. É aquela história, pessoal. O Firuja tem um peão a mais. Cara, ele tem que jogar. Ele tem que jogar esse final. A Bazov vai ter que provar que ele sabe empatar. O Table Bases aqui daqui a pouquinho já começa a falar aqui que a posição é de empate. Realmente, aquela história que dama dá muito cheque, né? Que a gente viu agora há pouco. Ali aqueles 500 cheques e tudo mais, né? Aqui vai repetindo a mesma coisa. É claro que dá pra dar ruim, hein? Se o Abazov tá jogando aqui de maneira perfeita, né? Se vacilar aqui, dá ruim, né? Mas o Abazov vai realmente mostrando aqui que sabe jogar xadrez. Esse cara aí é o cara, né? E por isso, nessa posição, ambos os jogadores, no lance 64, concordam no empate. Empatou porque não dá pra ganhar. Mais 3.500 euros no bolso, que vale mais do que Bitcoin. Isso daí tá valendo mais do que barras de ouro. Enfim, bela partida aqui do Abazov contra o Firuja. Cara, o Abazov tá mandando muito bem. Mais um empate, né? E aqui a gente vai para a única partida que não foi empate nessa quarta rodada. Jan Nepomniachtchi contra Vidit Gujarat. Vamos dar uma olhada então. O Nepo abre com o peão do rei E4. Temos aqui mais uma Rui Lopes, hein, nessa rodada. Acho que um ia olhando pro lado ali, vendo que tá jogando Rui Lopes, vou jogar também. Não sei. E aqui o Gujarat vai para a defesa Berlim. Quando o jogador faz a defesa Berlim, praticamente ele tá falando, aceita o empate, né? É uma variante muito conhecida por dar igualdade para as negras e tudo mais, né? A não ser que o jogador de negra seja o Wesley So, que costuma ganhar jogando essa Berlim aí. Vamos ver. Aqui o Nepo segue com roque, cavalo toma. D4 foi jogado cavalo D6. E aqui, bispo por C6, jogado pelo Nepo, hein? Onde que tem aquela variante? Aqui não dá pra tomar. Tem uma variante que toma também. Dá pra sacrificar o bispo aqui e jogar um A4, né? Eu já vi essas armadilhas aí em algum lugar. Funciona isso. Deixa o adversário meio confuso, né? Dá pra jogar isso daqui também. A barrinha não reclama não, né? O cavalo fica meio sem casa e tal. Era isso que eu tava tentando lembrar. Mas enfim, aqui o mais jogado é bispo toma. Peão de D toma. Peão toma, cavalo sai. Trocam-se as damas. Isso aqui a turma já jogou assim... horrores, milhares de vezes, mas Nepo trará uma novidade teórica. Bispo D7, H3, H6, G4, cavalo atacado sai. E nessa posição já jogaram lances muito lógicos, como o bispo F4, colocando o bispo numa boa diagonal. Torre D1 já tentaram jogar. Por que não bispo E3 ou até mesmo rei G2 já tentaram jogar? Nepo vai para a novidade teórica, nunca antes jogado entre os grandes mestres. Cavalo H2, jogado ao toque. Gujarat segue com G5, um lance bastante lógico, controlando F4, dando liberdade para o bispo poder jogar. Notem que o Gujarat aqui levou quase 40 minutos para fazer um lance. Né? Aqui o cara pensa tudo e mais um pouco. 40 minutos, pessoal, para fazer o lance 12. Nepo segue com F4, ao toque. Aí dá desespero pro cara, né? Ele fala, putz, eu pensei por 40 minutos e ele estava preparado contra esse lance. G por F4, bispo por F4, bispo E6. Temos o lance cavalo em E4. B6 controla o salto do cavalo para a casa de C5, dá a casa de B7 para o rei. Cavalo F3 foi jogado C5. Dá também a casa aqui de C6 para o rei, para jogar um final, ganha um pouco mais de espaço. Dá a casa de C6 para o cavalo. Cavalo F6 foi jogado, rei C8, jogado pelo Gujarat. Eu acho que só aqui o Nepo pensou, né, um pouquinho mais. Nos últimos lances aqui, eu acho que já no lance 16, 17 aqui, tá saindo da teoria do Nepo. E, cara, o Gujarat conseguiu, apesar de não estar com o mesmo preparo, conseguiu jogar aqui, ó, muito bem jogado. A posição aqui do Gujarat, não existe nenhum problema aqui na posição. Soltou muito bem as peças e agora soltou esse H5 exclama duas aqui, né? Muito legal esse lance H5. Notem que não é possível jogar um cavalo por H5 por conta de torre por H5. Seguido de torre G8, que sequência bacana aqui do Gujarat, hein? E agora o rei não consegue mais ficar defendendo aqui o cavalo, né?
Então, uma sequência fantástica aqui, ó. O Gujarati não tinha o mesmo preparo do Nepo, mas ele achou os lances no tabuleiro. E agora o Nepo segue com o G5, mantém tudo fechado. Torre em A5, o Gujarati vem para uma ideia bastante interessante aqui de colocar uma torre numa excelente casa. Torre de D em E1, confusão, o Nepo já faz um lance meio defensivo. Torre B5, de repente o Gujarati tá indo para cima. Bispo tem que voltar para proteger o peão. E agora a torre B3. O que o Gujarati tá querendo aqui? G6 foi jogado pelo Nepo, indo para um ataque agora na ala do rei. Começa a ficar bem confusa a posição. Peão toma, cavalo toma, a torre vem para D8, por enquanto o bispo está protegido aqui por esse cavalo. Temos trocas, cavalo toma, e aqui cavalo por H5 jogado pelo Nepo. Aqui nós temos o lance torre D3 com cheque, torre cobre, temos trocas, cai o peão de H3. E aqui a gente vai, então, para essa posição, lance 33. O Gujarati tem 9 minutos no relógio, o Nepo tem muito tempo a mais. O Nepo segue... A barrinha vai dando aqui um certo equilíbrio, mas a gente vai ver um negócio mágico acontecendo aqui. O Nepo segue com E6. Por enquanto, o peão está protegido. O Gujarati joga o lance B5. A barrinha dando equilibrada. Bispo G5 ataca o cavalo vem para D5. Tudo equilibrado. E7. Bispo volta para controlar. Torre D1 ataca, o rei protege e aqui acontece uma coisa mágica. A posição é tida como equilibrada até agora, mas de repente, meus amigos, de repente, se deixar esse computador pensando mais um pouco, ele vai perceber que a posição, ele dá como equilibrada, a barrinha fica tentando, daqui a pouco percebe que as brancas estão ganhas. É um negócio difícil de entender, assim, onde é que o Gujarati errou para o Nepo tá ganho. Vamos ver como é que segue aqui. Rei E4 foi jogado. E agora existe uma ameaça aqui para cima do cavalo. O bispo tem que ficar segurando a casa de promoção. Aqui os computadores apontam que a melhor possibilidade de Gujarati talvez fosse sacrificar o cavalo. Talvez, mas isso é muito difícil de jogar isso daqui de negras. Jogar com uma peça a menos e acreditar que dá para trocar mais uma peça e de repente trocar os peões e dificultar as possibilidades de vitória. Aqui se as pretas conseguem trocar os dois peões, né? Não tem como as brancas ganharem, mas os estudos mostram aqui que realmente é muito difícil das brancas progredirem, tá? Eu não sei se essa posição vai para empate ou não vai. O fato é que esse estudo mostra que as brancas têm dificuldade de progredir. Eu não consigo ver um caminho de vitória para as brancas aí. Vale o estudo, quem quiser, né? O fato é que o Gujarati vai para um lance mais natural. Bispo em E8, deixa o cavalo, vai para cima do outro cavalo. Nepo aceita o desafio, torre toma, bispo toma. E agora o Nepo vai para um lance que exclama aqui, bispo C1, meus amigos. A torre está encaixotada, a torre do Gujarati não joga. Bispo atacado. Peão prestes a ser promovido, não dá nem para fazer esse tático, né? Olha os jogadores táticos aqui. Opa, que legal, vou desviar a defesa da torre. Não dá para fazer, a dama volta para o tabuleiro. Por isso, meus amigos, bispo G6, cheque foi jogado. Rei E5, B4, o Gujarati vai numa tentativa de um contra-jogo. Nepo encosta, o rei ele larga a torre aqui no tabuleiro. Encosta no bispo, que lance, hein? E não dá pra tomar a torre por conta aqui de rei por G6. E quem é que para esse peão? Não para mais. Não para mais. Por isso a partida seguiu com bispo E8. Nepo segue com torre D8, atacando a torre B por A3. O Gujarati esboça um contra-jogo. E olha, dá até pra tomar que ganha. Mas pra quê? O Nepo joga seguro aqui. Repete o problema. Passa a vez aqui pro Gujarati. Continua tendo problema. Bispo atacado e o peão quer promover. Bispo D7 foi jogado. E aqui o que jogar nessa posição? Será que está na hora de promover? Olha, se promover, desculpa informar, mas essa posição aqui é muito difícil de ganhar, hein? Não sei se dá para ganhar. Não sei se dá para ganhar. Bispo atacado aqui, faz o que nessa posição, hein? Joga bispo B2, tem um torre F3 chegando, joga o rei aqui para longe, tem um C4 vindo aí. Não sei se dá pra ganhar. E ó, a má notícia aqui pras brancas é o seguinte, se trocar a torre, acabou. Pode entregar todos os peões que é empate. Tem um canto frio, além de tudo. A casa de promoção desse peão é clara e o bispo é escuro. Mesmo que as pretas troquem as torres, sacrifiquem os 3 peões e joguem com o rei lá na casa de A8, só empatou o jogo.
Então, realmente, não é o momento aqui de promover. Por isso o Nepo vai para o lance vencedor, rei F7, meus amigos. E agora sim, nessa posição, Vidic com Girati. Meus amigos, abandona aqui a partida. Inacreditável, Vidic com Girati, que conseguiu uma vitória linda para cima de Hikaru Nakamura. 2 derrotas seguidas contra Praggnanandhaa e agora contra o Nepo. É uma péssima notícia para Gujarati, uma ótima notícia para Jan Nepomniachtchi, que agora é o líder do torneio. Vamos dar uma olhada. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Qualquer lance que for jogado, torre por C3, por exemplo, você vai sacrificar aqui no bispo. Se você quiser dar cheque, por exemplo, esse seria um lance esperto, né? Para poder capturar e tentar segurar. Mas aqui, ó, não tem mais cheque, o bispo não deixa, né? E aqui não dá mais, realmente. Torre F6 cheque. E o rei vai garantir a casa de promoção. Vamos dar uma olhada na classificação aqui ao final da 4ª rodada. Jan Nepomniachtchi líder com 3 pontos. Que isso, o homem tem 100%. Vamos lembrar que o Nepo tem 100% de aproveitamento no torneio de candidatos. Ele já jogou 2, ganhou os 2. Ele tá jogando a 3ª vez o candidatos. Ele tá ganhando de novo. Rafa, isso também significa que se ele joga tanto candidatos assim, sempre ganha, é que ele como campeão mundial ganha 0% também. Também é verdade. Também é verdade. Mas também mundial, como pegou o Carlsen. Depois o Ding Liren foi equilibrado, mas contra o Carlsen não dá. Gukesh, Caruana, encostados com 2,5 pontos. Praggnanandhaa na luta com 2 pontos. Eu acho que até aqui essa turma aqui pode disputar o título ainda. Eu sei que dá pro pessoal... Opa! Dá pro pessoal com menos ponto lutar também, tá? Mas eu acho que, estatisticamente falando, essa turma de entre 2 e 3 é a que tem a maior probabilidade aqui de ganhar o torneio de candidatos. Mais desafiador para Nakamura, Abasov, Firouzja e Gujarati. Meus amigos, a gente segue acompanhando o torneio de candidatos, tá emocionante. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Já imaginou um aplicativo do tipo Duolingo para você aprender xadrez com um treino personalizado 100%? O seu treino não vai ser igual aos outros. O aplicativo vai analisar tudo que você joga na internet, chess.com, Lichess, aonde você está errando, o que você precisa. Mas a gente não quer parar por aqui, a gente quer levar ainda mais, a gente quer se transformar no Duolingo do xadrez. Quer fazer parte disso? Aproveite, estamos com uma campanha de financiamento coletivo, faça parte e garanta os benefícios exclusivos, tem até acesso vitalício, né? Anuidades com desconto, agradecimento, até mesmo a oportunidade de jogar contra Grande Mestre, simultânea contra mim, tem várias maneiras e vários benefícios que a gente vai dar para quem apoiar esse projeto. Aproveita, conto com você aí pra gente democratizar o xadrez no Brasil.